tá? Sempre que alguém me procura pedindo ajuda para montar um cronograma de estudo, a primeira pergunta que eu faço é: quantas horas por semana você tem disponível para estudar? Porque é daí que a gente vai partir, tá? Não dá para montar um planejamento, para montar um cronograma de estudo, se você não sabe quanto tempo você tem disponível para se dedicar aos estudos. E como que a gente faz isso, então? A gente vai montar um quadro de horário semanal. Tá? É um quadro mesmo, onde você coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você coloca lá todos os horários lá, de meia em meia hora, de 1 em 1 hora. E aí você vai registrar nesse quadro todos os seus horários. Então você vai colocar lá a hora de dormir, a hora de acordar, a hora das refeições, a hora da higiene pessoal. Se você trabalha, a hora do seu trabalho, a hora de cuidar dos filhos, a hora do cuidado com a casa, a hora de lazer. Se você estuda fora, né, faz faculdade, cursinho, enfim, a hora de estudo, o tempo que você gasta no deslocamento, você vai colocar todas essas informações no seu quadro, tá? O próximo passo é você tentar o quê? Otimizar essa sua rotina. Principalmente, isso é fundamental para quem tem pouco tempo disponível, tá? O dia de todo mundo tem 24 horas, mas a gente pode fazer algumas coisas para tentar conseguir mais tempo. Como assim? Primeira dica é acordar meia hora mais cedo ou dormir meia hora mais tarde, tá? Lógico que essa dica, gente, é para quem tem uma noite suficiente aí de horas de sono, né? Se você dorme 6 horas ou menos, por favor, não faça isso, tá? Pula essa dica, porque 6 horas aí é o mínimo, não dá para diminuir mais do que isso, tá? Mas, por exemplo, se você tem 2 horas de almoço, 1 hora de almoço, dá para almoçar em meia hora e aproveitar esse restante do tempo para poder estudar, né? Se você fica muito cansado ali depois que almoça, né? Eu tenho um problema sério, tá? Eu adoro cochilar depois do almoço. Mas aí o que dá para fazer? Põe para resolver questões, porque resolver questões é mais dinâmico, é mais fácil, né? De conseguir se concentrar depois do almoço. Então é uma possibilidade. Uma outra coisa que a gente pode fazer é aproveitar o tempo de deslocamento, principalmente para quem mora em grandes cidades, né? Eu moro em Araçatuba, uma cidade pequena, graças a Deus, eu não perco mais do que 15 minutos no trânsito. Então, em 10, 15 minutos, eu consigo sair da minha casa, deixar os meus filhos na escola e ir para o meu trabalho. Mas quando eu estou aqui em Juiz de Fora, por exemplo, eu já tenho uma certa dificuldade, porque eu já demoro meia hora, 40 minutos, dependendo do horário, para me locomover aqui na cidade. E tem pessoas que moram em cidades maiores e em grandes capitais que perdem 1, 2 horas, às vezes até mais no trânsito. E é um tempo perdido mesmo, né? A gente passa ou reclamando, xingando alguma coisa, ou a gente passa ouvindo música, tá? E isso não cai na sua prova. Então, você pode sim e deve aproveitar esse tempo de deslocamento como tempo de estudo. Se você vai de transporte público, você pode aproveitar esse tempo para ler os seus PDFs, para resolver questões, para ler resumos. Se você fica tonto, ali meio enjoado quando está lendo, leva uns áudios para ouvir, tá? Ou se você vai dirigindo também não dá para ler, mas aí você pode levar uns áudios. Pode ser tanto você se grava, né, lendo suas anotações, os seus resumos, quanto ouvir também a lei seca. É muito bom, é muito importante e conta sim como tempo de estudo, tá? As principais leis aí, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, você encontra na internet já o áudio em MP3 para você baixar e ficar ouvindo. E as leis que forem mais específicas do seu concurso, aí você grava você mesmo estudando e depois fica lendo. É uma forma de aproveitar um tempo que seria perdido, tá? Uma outra coisa, gente, toma muito cuidado com o perfeccionismo, tá? Ser organizado é importante, tá? A gente precisa ser organizado, precisa estar com o material sempre à mão, mas cuidado com aquele perfeccionismo que gasta muito tempo, tá? Eu conheço concurseiros que perdem mais tempo criando e preenchendo planilha do que de fato estudando, tá? E aí isso não é proveitoso. É legal sim você ter métricas, tá? Mas cuidado com o excesso. Por exemplo, eu vejo pessoas que fazem grifos aí com 10 cores diferentes. Aí a pessoa precisa criar um sistema para definir como que ela vai grifar. Aí ela usa amarelo para prestar atenção, vermelho para exceção, verde para a súmula do STF, laranja para a súmula do STJ, alguma coisa para, sabe, assim, e aí ela precisa consultar uma tabela cada vez que ela vai grifar um texto.
Isso daí consome muito tempo. Pessoas que planilham tudo, né? Que tem um excesso de controle. Não precisa disso, tá? Para vocês terem uma ideia, durante a minha preparação, o que eu fazia? Eu fiz uma planilha, que era um edital verticalizado, na verdade, né? Tinha todos os itens ali do meu edital. Do lado, eu já colocava ali quanto que quando que eu estava ali naquela matéria, se eu já tinha estudado, se eu estava na revisão ou não, e colocava o meu índice de acerto naqueles tópicos. Era isso, esse era o meu controle. Além disso, eu planilhava ali do lado quantas horas líquidas eu tinha estudado por dia para eu ter um controle semanal, tá? Era só isso. Não precisa criar milhões de planilhas no Excel e aí o negócio vai ficando grande demais e a pessoa se perde muito tempo alimentando essas planilhas. Cuidado com isso, tá? Cuidado também para quem é dona de casa, que fica lá todo dia, lava roupa, passa roupa, arruma a casa e passa pano na casa e tira o pó da casa, tá? Gente, você precisa otimizar, você precisa de mais tempo para estudar. E o perfeccionismo é um dos grandes vilões de tempo, tá? Então, muito cuidado com ele. Uma outra dica aí para conseguir mais horas para estudar é nada de esperar a hora cheia para estudar. Eu não sei se você faz isso, mas eu fazia muito isso quando eu comecei a estudar. Eu montei lá um quadro de horários, vou estudar às 8 da noite. E aí deu 7h30, eu já estava pronta para estudar, podia começar a estudar. Não, eu não vou estudar não, porque eu só coloquei para começar às 8. Ou se não, são 7h47, vou esperar dar 8 horas para começar a estudar. Não, começa a estudar agora, tá? Começa a estudar já. Qualquer minuto faz diferença na sua aprovação. Parece pouco, mas se você pegar 10 minutos a mais por dia, dá mais de uma hora, né, por semana. No final de um mês, são 5 horas quase, né? No final de um ano, você ganhou 60 horas de estudo. 60 horas de estudo é um tempo muito bom, tá? Então, não desperdice tempo. É 3h22. Eu vou esperar dar 3h30. Não, estuda. Senta agora e estuda, tá bom? Então, essas são dicas aí para você conseguir mais tempo para se dedicar aos estudos.